Vamos usar novamente nessa semana o texto que está no Evangelho segundo João, no seu capítulo 17, tendo em vista que no próximo dia 26 estaremos aqui num período de consagração a Deus, de orações, na parte da manhã, das 8h30 da manhã até as 11h30. E você é o nosso convidado. Nesta oportunidade, neste dia, vamos meditar, dia 23 de maio, vamos meditar no verso 6 deste capítulo 17, que diz: manifestei o teu nome aos homens, que tu, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Então essa palavra manifestei fala do nome de Deus. Diz ainda no verso 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O nome de uma pessoa é o que revela verdadeiramente aquilo que ela é, seu caráter, a sua pessoa, a sua personalidade, a sua essência, muitas das vezes fazendo uma ligação com o seu trabalho. Então, quando às vezes dizemos fulano é um excelente médico, por exemplo, tem aquela especialidade. Essa expressão deste nome e assim também a sua correspondência com a sua profissão nos dá já um valor da pessoa que nós estamos tratando. Assim, em outras profissões também, podemos fazer esta ligação. E no caso aqui, o Senhor estava dizendo a respeito do nome de Deus. Manifestei o teu nome aos homens. Podemos afirmar que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, é o exegeta do Pai. O que significa a palavra exegese? Significa análise, significa explicação ou interpretação da mesma palavra feita de uma maneira cuidadosa. Interpretação de um texto, por exemplo, a interpretação de um comentário cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente um texto, uma expressão ou uma palavra. Então, o Senhor Jesus Cristo é essa análise, essa explicação, essa interpretação da pessoa do nosso Deus. Podemos ver um exemplo na vida de Jacó. O capítulo 2 de Gênesis fala
sobre isso. Quando Jacó teve lá no val de Jaboque, quando o seu irmão Esaú estava para encontrá-lo, Jacó ficou só e lutou com um varão, diz o texto, até o romper do novo dia. E ali aconteceu nesse encontro em que Jacó disse para aquele lugar o nome Peniel, tendo em vista que ele tinha visto Deus face a face. E ele perguntou para aquele varão o seu nome. E dessa maneira, o nome do Senhor foi revelado. O nome de Jacó também foi mudado. Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Provérbios capítulo 18, verso 10, nos diz o seguinte, a respeito de um dos nomes de Deus. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Como já dissemos, o nome representa a sua pessoa, a sua autoridade, o seu caráter. Os justos procuram no Senhor o refúgio, a ajuda nos tempos de aflições. Então, nós buscamos essa torre forte, porque ela nos protege. Dessa maneira, Moisés, ele teve a grande necessidade de conhecer o nome de Deus. Foi algo que ele perguntou para Deus. Podemos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 6, verso 3. Deus falando para Moisés, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então vemos aqui a expressão Iavé. É um nome voltado para o Deus Todo-Poderoso, que leva o seu poder para realizar ou cumprir aquilo que ele prometia através de Abraão, conforme capítulo 17 de Gênesis. E Iavé, o nome como fiador do conserto, e esse nome está voltado especialmente para a redenção. Então, era algo que Deus foi se revelando através de Moisés, através de Abraão. Deus foi se revelando para os seus servos, e hoje ele nos revela, como diz aqui nesse capítulo 17 de João, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos concluir
que a maior necessidade que nós temos é conhecer o nome de Deus, é conhecer a pessoa de Deus. Pergunto, você conhece a Deus? Ele revelou o seu nome a você? Ele é uma torre forte no tempo da sua aflição, no tempo da sua angústia. Quando você passa por uma necessidade muito grande, qual o nome que você se lembra? Então, Deus se revelou através, especialmente no Antigo Testamento, de várias maneiras. Ele é o Jeová Jirê, quando se revelou para Abraão. Ele é o Jeová Nissi, a bandeira. Ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Ele é o Senhor da paz, Jeová Shalom. Ele é o Senhor, o Jeová Roê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a palavra de Deus nos mostra como Deus se revelou e como também Ele se revela no Novo Testamento através de tantos escritos que são importantes, como por exemplo em Hebreus capítulo 1, verso 1, nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui vemos o autor dessa epístola falando a respeito desta importante manifestação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em certa ocasião, Filipe perguntou para o Senhor Jesus, um dos seus discípulos, que estava juntamente com Tomé. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Como que dizendo, o mais importante para nós é conhecer o Pai, mostrando a grande importância que nós temos nesta vida de conhecer a Deus. Não simplesmente ouvir falar, como disse Jó, mas conhecer com grande experiência, com grande profundidade, algo que fica caracterizado em nossas vidas como uma pessoa que passa por nós, não somente num determinado período da nossa vida, mas que permanece, mesmo que aquela pessoa tenha falecido, a sua lembrança é muito forte em nossos corações. Por quê? Porque aquela pessoa deixou marcas profundas
que nos fazem lembrar constantemente dela. Quanto mais Deus, um ser criador, em que passamos neste mundo, devemos estar com os nossos pensamentos inteiramente voltados para Ele. E o Senhor Jesus Cristo disse então para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Como está sendo divulgado o nome do Senhor Jesus Cristo? Como, prezado ouvinte, você ouve diariamente este nome? Mas a pergunta é: você tem o conhecido? Você tem comunhão com Ele? E o Senhor Jesus pôde dizer para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A correspondência dessa importante doutrina da Trindade, aonde vemos essa correlação entre o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, para que nós possamos conhecer a Deus. É o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, em outras palavras. Olha, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, a necessidade maior que nós temos neste mundo é conhecer a Deus, conhecer o nome de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, mostrando o nome de Deus. Agora, quando a pessoa não quer conhecer o Senhor Jesus Cristo, como por exemplo, na sua época, aqueles judeus não quiseram conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 5, verso 43, o Senhor Jesus Cristo, prevendo essa rejeição, ele pôde dizer: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. É como que hoje, infelizmente, pessoas não aceitam o nome do Senhor Jesus Cristo, consequentemente de Deus Pai, não aceitam e procuram outras formas de buscar a sua religiosidade. E o Senhor acrescenta nesse verso 43: se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O que o Senhor Jesus estava dizendo e prevendo com relação a isso?
O Senhor estava prevendo que no futuro, esses judeus, como vai acontecer no período da grande tribulação, eles vão aceitar o anticristo. Os judeus receberão o anticristo e farão uma aliança de 7 anos com ele, conforme Daniel, capítulo 8, verso 25 e capítulo 9, verso 27. Essas são as consequências de quando rejeitamos o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem manifestado o seu nome para nós através das obras criadas e especialmente de uma revelação toda especial através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você tem recebido esta manifestação de Deus na sua vida, aceitado o nome do Senhor Jesus Cristo? Que você possa entender isso e também conheça verdadeiramente este nome, que é sobre todo nome, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2. E ao nome do Senhor Jesus Cristo todo o joelho será dobrado nos céus e na terra. De uma maneira voluntária ou involuntária, reconhecendo a soberania, o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Que você conheça a Deus. E só pode conhecer a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amém.